José Teixeira da Silva, é este o nome que consta na certidão de nascimento. Nasceu em 1818 em Castelões de Recezinhos, atualmente concelho de Penafiel. As fotografias que aqui temos visto são as únicas conhecidas. Aqui sozinho e nesta acompanhado por um dos irmãos. Não se sabe ao certo qual. Numa frase resumem-se os feitos ou os crimes, tudo depende do ponto de vista, que deixaram este nome sobreviver em 3 séculos tão diferentes entre si. Apenas uma certeza: roubou os mais ricos e pelo menos uma parte distribuiu pelos pobres. O Robins Boscos pode ser uma lenda. O que eu prova é que o Zé de Telhado, conforme que podem ver, é uma pura realidade. E este existiu. Foi Camilo Castelo Branco quem imortalizou e evitou que a história de Zé de Telhado se perdesse na memória do tempo. Camilo, enquanto se encontrava na cadeia de relação no Porto, acusado de adultério, conheceu o famoso chefe de quadrilha e as histórias passaram para o papel. Foi neste lugar que aqui vemos, de Salvador Castelões, que nasceu e viveu, depois de ter casado, José Teixeira da Silva, o Zé do Telhado. Zé do Telhado, porque aqui se calhava o nome bem porque aqui as casas estavam cobertas e a casa onde ele nasceu era uma casa que tinha, em vez de ser de colmo, esta era de colmo, era coberta a cobertura era de colmo, mas a casa onde ele nasceu já era telha. E daí o nome de ser o lugar do telhado e de ter ficado o lugar do telhado. Ao longo de mais de 150 anos as histórias têm-se avolumado. Procuram reunir-se todos os fragmentos e a história confunde-se com a lenda. Diz-se que esta árvore, uma japoneira, está aqui desde 1800 e tal, e que nas noites em que a polícia o procurava, Zé de Telhado saltava desta janela para a árvore e daqui se punha a monte. Há mesmo quem afirme que a árvore viverá enquanto o espírito do Zé de Telhado não morrer. Viveu numa época de miséria, muito pior do que hoje, e as pessoas do seu povo viviam todos com fome. Ele próprio consta dos autos que ele se intitulava o distribuidor público. Portanto, tentou, como disse o falecido comendador José Abreu da Amarante, e ele tentou ser um socialista na verdadeira exceção da palavra, mas não conseguiu, porque ser socialista é muito complicado, eu estou naquele tempo. Rude, violento, mas justo. Assim o define quem investiga a sua vida. Tudo terá começado para matar a fome à família numa época em que a Europa vivia uma grave crise. Assaltar os mais abastados, viver e distribuir uma parte pelos pobres. Um facto estranho, olhando que ele foi um homem do regime, tendo sido sargento no exército português. Há um documento do Governo Civil de 1846 em que o Sr. José de Telhado, com o então administrador do Conselho de Santa Cruz, com sede em Vilhamián, vai com 120 homens ao quartel de Penafiel para os armar e lutar contra os revoltosos. Quer isto dizer que o José de Telhado foi um homem do regime, um homem de bem, um homem honesto, um homem trabalhador, e ele era aquilo que nós hoje chamamos capador. Era um capador, vinha para as feiras, de Vilhamián, de Penafiel, capar os animais, era a vida dele. Até que por questões políticas que ele aliou-se, e muito bem, à revolta da Maria da Fonte, que é uma revolta semelhante àquilo que nós hoje estamos a passar, quando é a criação de impostos, etc. Houve uma revolução popular, e ele, portanto, que aliou-se, e mais tarde foi perseguido pelo Costa Cabral. O Costa Cabral, então ministro, perseguiu, como perseguiu todos os outros que não eram do regime, confiscaram-lhe os bens todos que ele tinha aqui caído e, logicamente, que ele ficou na miséria. Não conseguiu arranjar emprego, os filhos passavam fome, e a primeira coisa que um bom pai faz é fazer tudo para que os filhos não passem fome. O julgamento de Zé de Telhado foi talvez o mais mediático da época. Diz-se que Zé de Telhado saiu do Tribunal do Marco de Canaveses aplaudido antes de ser enviado para Angola, para Malange, onde viveu até ao fim dos seus dias. Um dos elementos mais surpreendentes que consta dos autos que apenas agora estão a ser investigados, é o facto de uma das suas principais testemunhas de defesa ser a senhora de uma casa assaltada pela quadrilha do Zé de Telhado. Eu tenho artigos de uma casa ilustre de São Médio, portanto aqui de Recezinhos, que é a casa de Vila Verde, a casa de Vila Nova, que é de Sr. Lencastres. Eu tenho cartas e documentos da época em que provam que o Zé de Telhado
ficava com as chaves de uma casa riquíssima nos dias que eles iam para o Porto, para férias e isso tudo. José de Telhado era um homem de bem, aqui na nossa região. A vida do Zé de Telhado só agora está a ser remexida. Outro facto relevante é a composição da quadrilha, que vem descrita nos autos. Ele fez parte de várias quadrilhas, duas pelo menos, que eu tenho todos os elementos que faziam parte dessas, portanto, quadrilhas, das quais faziam parte, uma coisa que ainda não se sabe, que ainda não está escrito, mas eu tenho aqui documentos que provam, faziam parte padres, morgados, prostitutas, etc. Ele tinha aqui uma quadrilha em Lousada e tinha outra no Marco de Canavês, ou Vilamiar, Castelões. Portanto, como vê, hoje, só que o José de Telhado dizia muito bem que um dia que ele fosse preso, as altas patentes que faziam parte da quadrilha, os morgados, os viscondes, os padres e afins, nenhum deles iria ser julgado como ele foi. E assim se disse, assim se fez. É um mistério a vida de Zé de Telhado. Apesar de ser tratado por bandoleiro por muitos, há quem não tenha dúvidas em dizer que ele foi um benfeitor. Uma ideia mais do que suficiente para se lançar a construção da Casa-Museu Zé de Telhado, recuperando as ruínas que hoje existem. O projeto está pronto e à espera de financiamento. Apesar da condenação feita pela justiça da época, os defensores de Zé de Telhado parecem defender-se atrás de uma ideia. Alguma verdade deve ter a história de um homem do povo para sobreviver até aos nossos dias.